O tratamento homeopático é algo que existe há centenas de anos. Esse tipo de tratamento é utilizado em vários países do mundo, com destaque para a Índia, Inglaterra, França e Alemanha. No Brasil, começou a ser praticado no início do século XIX por um médico homeopata francês, cujo nome eu não vou saber pronunciar, viu, Caísa? Mas ele trouxe essa técnica para o Brasil lá no Rio de Janeiro. No entanto, ao longo desse tempo, surgiram questionamentos relacionados à sua prática. E por isso, sobre esse assunto, nós vamos falar aqui com a médica pneumopediatra Raquel Vidica. Pronunciei correto? Sim. Seu nome foi mais fácil para mim. Agora, o do... Difícil. O do homeopata francês, eu não vou nem arriscar tentar ler de novo. Mas seja bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada. O que vem a ser a homeopatia, hein, Raquel? A homeopatia é um tratamento diferenciado do tratamento convencional, que é o tratamento alopático, Sim. onde o objetivo é fazer um tratamento do semelhante cura semelhante, que diferentemente da alopatia, que a alopatia é o diferente cura o semelhante. Então, é através do antagonismo a alopatia trata. E a homeopatia, ela vai tratar através da similaridade. Então, vamos entender, quando a gente fala alopatia, são os medicamentos, os medicamentos as drogas. convencionais. Exato. Então, a homeopatia, então, são medicamentos naturais. A homeopatia, não necessariamente. Assim, são naturais, mas nem toda medicina natural, nem todo tratamento natural é homeopatia. Ah, entendi. E ela pode ser usada em qualquer doença, em qualquer pessoa, crianças, idosos? Sim, ela pode ser usada em qualquer idade, inclusive em crianças tem um efeito mais rápido e mais positivo, porque a criança ela tem menos efeitos do meio, menos vícios que os adultos. E então, na criança, geralmente tem melhores resultados do que no adulto e no idoso. E depende também da doença que você está tratando, que vai diferenciar essa resposta. Mas em toda doença, em qualquer doença, eu posso utilizar a homeopatia? Sim, qualquer doença. E a questão de doenças crônicas, é verdade que a homeopatia ela só funciona em doenças crônicas? Não. Ela funciona em qualquer tipo de doença. Só que tem um certo diferencial na forma de tratar. Nas doenças agudas, você vai tratar mais direcionando a medicação para a doença em si, mais parecido com o tratamento convencional. Já nas doenças crônicas, o foco maior é no paciente, na pessoa, do que na doença. Então, por exemplo, se duas pessoas tiverem gastrite, provavelmente essas duas pessoas vão ter tratamentos homeopáticos diferentes, medicações totalmente diferentes. Pode ser igual? Pode, mas muitas vezes vai ser diferente. Essa forma de tratamento, ela evita a automedicação, que é tão comum na alopatia, porque a gente compra aquela caixinha de remédio, tem na casa, eu sinto, ela passou a sentir, agora você toma também, que vai dar certo. Então, talvez seja mais eficaz e evita a automedicação? Dificulta, talvez? Assim, você fazer automedicação na homeopatia, muitas vezes, se uma pessoa tomou, toma aqui que vai fazer efeito, não, muitas vezes não vai fazer. Na alopatia, como alopata também muitas vezes não vai ser bem isso, né? Então, o ideal é que nunca faça automedicação, porque às vezes, mesmo um antialérgico, por exemplo, para a alergia de uma pessoa vai resolver e para outra talvez não resolva. Então, tem os malefícios, né? Então, evitar ao máximo. A automedicação é sempre ruim, né, doutora? Sim. E no caso da homeopatia, o tratamento com a homeopatia é mais longo do que o convencional? Como que é? O tempo para iniciar o efeito, ele é rápido. Isso é um mito de que ele demora a começar um efeito. Com 15, 20 dias, deve-se já observar algum tipo de efeito, algum tipo de melhora. Se não tiver nenhuma diferença, é porque a medicação está errada.
Só que muitas vezes você vai usar por um tempo mais prolongado. Mas para iniciar a ter um efeito, essa questão de que fala que a homeopatia demora a começar a fazer efeito, isso é mito, não é real. Agora, como é a fórmula, ela é desenvolvida para aquele caso, para aquela pessoa, então os efeitos colaterais comparados com os alopáticos são menores? Sim, os efeitos, na homeopatia a gente nem fala, não chama de efeitos colaterais, a gente fala de agravantes benéficos e maléficos, porque na homeopatia, quando você toma a medicação, você pode ter um efeito, como se fosse um efeito colateral, que a gente chama de benéfico, que é no sentido da cura. Então, por exemplo, você tem uma asma, uma doença respiratória e tal, e aí, com o tratamento, você começa a ter algumas lesões na pele, isso é um sentido benéfico da cura. Então, esse dito efeito colateral seria benéfico, é um indicativo de que está melhorando. Já se for ao contrário, eu estou com uma doença na pele, começa a ter uma doença que está indo para dentro, aí sim é realmente maléfico e aí a gente tem que pensar em outro tipo de medicação que não está fazendo bem, está tendo um efeito colateral maléfico. Entendi. E a restrição? Existe restrição ou eu só vou ver que a restrição quando o paciente começar a ter os sintomas aí? Só diferentes? quando estiver tendo. Ah, Aí, assim, se você... muitas vezes não tem esses efeitos, mas se tiver, aí tem que o médico homeopata avaliar se esse efeito está sendo no sentido da cura, você suspende e depois que melhorar esse sintoma, você volta e para de ter. para de ter. Agora, se for no sentido oposto, suspender, deixar um tempo sem homeopatia e depois pensar em outro medicamento. Dizem que tem doença que não responde à medicação homeopática. Isso é verdade? Não é bem a doença que não responde, é o doente que não vai responder, mas existem doenças que elas são mais custosas, digamos assim, que são doenças mais... que até na alopatia são difíceis de tratar, que são crônicos, que são incuráveis. Então, muitas vezes você vai ter uma resposta, mas você não vai obter a cura naquilo também mesmo na homeopatia. Então, vai dar uma melhora na qualidade de vida, mas não necessariamente vai curar aquele paciente. Não sei se era bem isso que você queria. Sim, era mais ou menos isso, sim. Agora, doutora, vou dar um exemplo aqui, para você me falar como que a homeopatia ela age no organismo. Vamos supor, uma pessoa que tem depressão. Quando ela toma os remédios normais, né? Ela às vezes fica um pouco lenta, né? A pessoa fica muito sono. A homeopatia, como que ela age? Vamos supor, no caso da depressão, no tratamento para depressão, tem esse efeito? Como que é? Não dão esses efeitos dessa forma. Ela começa a tomar e com uns 15, 20 dias ela já começa a ter aquele efeito que na depressão, quando você toma um alopático, por aí também começa a ter um efeito benéfico, você consegue sentir um bem-estar. Então, mais ou menos nesse mesmo prazo, no caso do remédio de depressão, começaria também a se sentir um pouco melhor e tal, mas não tem esses efeitos colaterais que tem lá no início do alopático, geralmente. E assim, só de uma forma assim, a gente não, por exemplo, se chegou uma pessoa com depressão, tratando com remédio alopático, a gente não recomenda parar. A gente associa e aí com a melhora, o próprio psiquiatra dela vai retirando gradualmente. Então, assim, é muito importante a gente dizer isso, que seria imprudente da parte do homeopata falar assim, para de tomar todas as alopatias porque isso está te fazendo mal. Isso não é o correto, assim, a gente recomenda associar, porque uma coisa não exclui a outra, ninguém está brigando com ninguém, né? É tudo medicina. Então, uma coisa vai complementar a outra. Doutora Raquel, a senhora falou disso aí, eu lembrei de coisas que eu costumo falar para os meus amigos quando estão tomando remédio.
e quando eles decidem deixar de tomar um remédio. Eu falo assim, mas quem foi que te passou o remédio? E quem foi que te falou para tirar? Porque às vezes a pessoa começa a tomar o remédio alopático e não me senti bem, vou parar de tomar, não vou ficar aqui mais os 5 dias que o médico tinha falado, não vou parar de tomar por conta. No caso da homeopatia é da mesma forma e ela só pode ser adquirida com os medicamentos, né, com receita médica? Na homeopatia, você pode parar, se quiser, mas assim, não vai ter menos efeitos, não vai ter esses efeitos colaterais. Por exemplo, no remédio da depressão, se você parar de uma vez, você pode ter muitos efeitos colaterais. Porque se perde, Porque né? e remédio psiquiátrico não se deve tirar de uma vez. E outras medicações também da mesma forma. Agora, na homeopatia, a pessoa está se sentindo bem, ela pode parar e muitas vezes até, nós homeopatas, a gente recomenda até que pare. Se está bem. Só que pode voltar os sintomas. Aí é sinal de que precisa manter. Ou porque o que acontece na homeopatia, ele toma uma, que a gente chama potência da medicação. É como se fosse a dose. E aí, às vezes, está bem com aquela potência, e começa a parar de fazer efeito, voltar alguma coisa de sintoma anterior. Aí a gente aumenta. Então, a mesma coisa quando descontinua, quando para de tomar, pode acontecer de voltarem os sintomas, aí a gente recomenda voltar. Então, tirando o que a gente sabe, se melhora ou não. Exatamente. Doutora Raquel, eu fui uma vez uma endocrinologista, aí ela falou assim, a minha linha não é de trabalhar muito com remédio, a oleopatia, né? Eu gosto mais de óleos essenciais, de remédios florais. Qual que é a diferença? Ou é a mesma coisa do remédio homeopata e questão dos florais? Não, é diferente. É diferente. É diferente. A homeopatia, ela é uma medicação que ela pode ser vegetais, ervas, pode ser minerais e pode ser animais, pedaços de animais. Por exemplo, tem o veneno da cobra, é uma homeopatia. Pra quê? Pra quê? Aí depende da pessoa, é pra pessoa que a gente trata. Veneno de cobra? Veneno de cobra. Aquele rapaz que foi picado pela cobra, usaram um remédio do veneno da cobra para curá-lo, não foi? Inclusive aquele soro que a gente utiliza quando você é picado isso. o veneno da cobra, só que de uma forma mais que não faça o mal. Então você diminui o malefício para fazer o benefício. A vacina é a mesma coisa. Sim. A vacina, por exemplo, a vacina da gripe é o vírus da gripe que você muda lá para que você produza os anticorpos. Então, diminui a quantidade do que vai te fazer mal. Que vai te fazer mal. E aí só te faz com que seu organismo reaja para aquilo. Então, esse é o princípio da homeopatia. Então, a homeopatia você dilui. Quanto mais diluído, inclusive, é mais potente. Então, a ideia é você põe a substância, aí dilui e succiona, que chama, que é agitar. Aí, quanto mais diluído e mais agitado, mais potente mais vai agir na parte do sistema nervoso e tal. Então, a ideia da homeopatia é fazer com que o seu organismo entenda que precisa mudar aquilo. Então, o seu organismo ele vai reagir. Ele por si vai se curar. E o floral, ele é também esse princípio, mais ou menos, só que o floral ele é sempre um vegetal e ele é como se fosse que a gente chama de tintura mãe na homeopatia. Então é a medicação antes de você começar a diluir. Então é só o pedaço da pétala lá da flor, que aí você põe ela mais concentrada. Já a homeopatia ela é diluída. Essa é a diferença. Os medicamentos homeopáticos, eles são mais caros que os alopáticos? E aí eu pergunto, eles são, por exemplo, disponibilizados no Sistema Único de Saúde? Não são mais caros, isso é mito também, de que a homeopatia é cara. A homeopatia, ela depende, o preço muito da medicação, do que você... Igual sal de cozinha, por exemplo, é um remédio homeopático e o ouro é um remédio homeopático. Puxa, aí então, é muito diferente o preço, né? Então, claro que o ouro não vai ser caro, porque ele é diluído, então é muito pouquinho.
E o ouro, inclusive, é muitas vezes usado em mais tratamentos mais do sistema nervoso e tal. Pessoas, depressão pode ser usado, ideação suicida, essas coisas assim. E aí, geralmente, é bem diluído. Então, acaba que não é tão caro por isso. E aí, depende também da potência. Então, se for essa, que a dose... Se for uma potência mais baixa, é barato, assim, é uns R$30. Se for uma potência mais alta, aí vai aumentando, porque precisa mais de trabalho na farmácia. E você consegue comprar mesmo sem receita. Só que o ideal é ter a receita, porque você tem que saber essa potência, a correta e tal, e saber qual é a sua medicação. Então, sem passar pelo médico, é impossível você saber qual que é a sua medicação. Então, o ideal é que você passe no médico, mas você consegue comprar sem receita tranquilamente. Mas tem no SUS? No SUS, tem, aqui em Goiânia tem o Hospital de Medicina Alternativa e lá tem. É o único local aqui em Goiânia que tem, em Goiás também, assim, que tem a homeopatia pelo SUS, que eu tenho conhecimento. E como que é uma consulta com o homeopata? Como que é? Ela é um pouco diferente da consulta convencional, porque a consulta convencional, se você está com uma queixa, você vai direcionar para aquela queixa, às vezes perguntar alguma coisa que pode ter a ver com aquela queixa. Na consulta homeopática, você vai perguntar tudo para o paciente, coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, aparentemente. Por exemplo, a sua queixa é no estômago, mas eu vou perguntar para você do seu emocional, como você reage às situações, se você prefere água gelada ou água natural, se você passa mal com alguma alimentação, se você prefere calor ou frio, várias coisas dessa forma. E como você vai reagir, se você tem outras doenças, mas outras doenças na pergunta também. Mas assim, então é mais amplo, você vai perguntar você como um todo, como você vive, inclusive... o ideal é que mexa um pouco nos seus hábitos de vida também, porque a homeopatia sozinha, sem mexer nos hábitos de vida, ela não vai conseguir tanto efeito. A medicina convencional também consegue menos efeitos se você não muda os hábitos de vida. Mas, então, assim, qualquer medicina, mexer nos hábitos de vida é muito importante para fazer o efeito daquela medicação. Mas eu posso afirmar que a homeopatia, ela é menos agressiva ao organismo? Sim, sim. Porque a alopatia, a medicina convencional, ela vai ser uma substância química que está agindo para você, ela que está agindo no seu organismo. Na homeopatia, ela vai fazer com que seu organismo reaja contra a doença. Entendi. Ela é mais ou menos o princípio da vacina, mais ou menos. Então, se o pessoal que está acompanhando a gente no programa está lá fazendo um tratamento convencional com remédios normais, aí ele fala, eu quero agora fazer um tratamento com a homeopatia. Ele pode? Pode fazer. Aí pode os dois caminharem juntos, igual você falou. Caminharem juntos. Pois é, mas aí, doutora, você explicou que a consulta com o homeopata ela é diferente, há um olhar mais, digamos, global da vida do paciente. Sim. Aí eu fui no meu médico, qualquer especialidade, peguei a receita, aí eu olhei aquela receita, fui na farmácia, vi lá o preço, eu vou lá na farmácia homeopática para ver se fica mais em conta. É possível, sem eu voltar no médico, fazer a troca do medicamento alopático por um homeopático? Não. A receita é diferente. Porque são coisas diferentes. A farmácia não consegue converter a fórmula do remédio, não? Não, e não é em qualquer farmácia também que você compra homeopatia. Tem que ser farmácias de manipulação, farmácias homeopáticas mesmo. Então, porque eu já vi muitas pessoas falarem que querem fazer isso. Então, não é possível a conversão. Ou seja, teria que passar por uma consulta para um médico. A senhora, por exemplo, é formada pela Associação Médica Homeopática Brasileira, doutoranda nessa área pela UFG. Então, ou seja, há uma formação específica na área da medicina para esse atendimento. Sim.
E aqui em Goiânia tem muitas farmácias homeopatas? Tem. Tem? Tem bastante, tem bastante. Então é importante as pessoas saberem que não é só pegar as receitas e vou lá na farmácia homeopática que ele vai converter o remédio alopático numa fórmula, até porque é uma fórmula com patente, né? Sim. Entendido. Então é importante a gente saber que há essa possibilidade de tratamento, que inclusive há a disponibilidade dele no Sistema Único de Saúde, para uma consulta, para um atendimento, e que com certeza é um tratamento eficiente, menos agressivo para o organismo e mais barato, que o pessoal hoje está preocupado também com isso, né? Doutora Raquel Vidica Fernandes, homeopata, pneumologista pediátrica, muito obrigado por sua participação aqui em casa. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Até a próxima, viu, doutora? Até.